O que você faria se bem no meio de um dia ensolarado visse uma bola de fogo caindo pelos céus? Assustador, né? No dia 26 de junho de 2025, essa foi a visão dos moradores da Geórgia, nos Estados Unidos. Além de diversos relatos pelo estado, há também várias gravações de câmeras de trânsito que mostram o momento exato em que o objeto misterioso cortava os céus. Nesse vídeo, você confere o que foi esse objeto misterioso e que, conforme relatos, atingiu bem o telhado da casa de um morador local. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Dentre os vários relatos de quem observava os céus no momento em que o objeto caiu, um veterano de guerra chegou a dizer que eu estive em 2 guerras e sei que não era um míssil nem nada. Foi estranho ver aquilo em plena luz do dia. Era laranja-fogo com uma cauda azul vindo direto para baixo. Num dia claro, um dia lindo, e aqui está aquela coisa grande e vermelha descendo do céu. Bem, se não era um míssil, o que poderia ser? Nada de OVNI. Pouco depois do ocorrido, a NASA confirmou, era um meteoro bola de fogo. Esse tipo de meteoro é categorizado como um bólido, um tipo de meteoro extremamente brilhante, até mais brilhante que Vênus no céu noturno. E geralmente, um bólido acaba explodindo no momento em que entra na nossa atmosfera, sendo que a maioria deles não geram detritos, mas os que geram são bastante valiosos para a ciência. Conforme relatos, o bólido observado em junho de 2025 gerou vários detritos. Ao todo, foram mais de 140 relatos enviados à Sociedade Americana de Meteoros. Fireball seen. Just looked like a ball of fire just falling. Fireball lit up. Explosion. Fireball. Todos eles vindo de pessoas desesperadas que correram para ligar para a emergência, relatando o que tinha acabado de presenciar. Apesar da maioria dos relatos terem sido registrados pelos céus da Geórgia, a verdade é que até mesmo cidadãos de outros estados como Tennessee, Carolina do Sul e do Norte também presenciaram a bola de fogo cortando os céus norte-americanos. Não demorou muito para que a própria NASA se pronunciasse sobre o ocorrido. De acordo com o chefe do Escritório do Meio Ambiente de Meteoroides, Bill Cook, foi confirmado se tratar de um meteoro. Não apenas isso, a NASA também confirmou que este meteoro era, na verdade, o fragmento de um asteroide com 90 centímetros de diâmetro e pesando mais de 1 tonelada. Ele se desintegrou quando estava a 43 quilômetros acima do condado de Newton, na Geórgia, a uma velocidade de 48 mil quilômetros por hora, liberando uma incrível energia de cerca de 20 toneladas de TNT. Foi uma explosão tão intensa, ou melhor, um estrondo sônico tão intenso, que muitos descreveram até mesmo como um terremoto. O Serviço Geológico dos Estados Unidos teve até que se pronunciar, dizendo que não houve registro nenhum de atividade sísmica naquele momento e que o tremor sentido pela população local foi realmente devido ao estrondo sônico do meteoro. Tá, mas onde esse meteoro caiu, André? Conforme relatos iniciais, ele caiu bem no meio de uma casa, coitado, no condado de Henry, na Geórgia. Ao comentar sobre o ocorrido, o diretor de gerenciamento de emergências, Ryan Morrison, disse que atravessou o telhado e rachou o piso laminado até o concreto. E é por isso que achamos que faz parte dessa tempestade de meteoros. O proprietário da casa atingida pelo meteoro pediu para não ser identificado, mas o fato é que este meteoro cortou os céus da Geórgia bem em pleno dia, partiu o telhado de uma casa e quase matou uma família de susto. O fragmento pode ser recuperado, o que é extremamente positivo. Bem, para entendermos o quão benéfica foi a recuperação desse fragmento, primeiro precisamos entender alguns dados. Anualmente, cerca de 17 a 25 mil meteoros são registrados entrando em nossa atmosfera. Contudo, a grande maioria deles se desintegra antes. Quando entram na nossa atmosfera, eles estão numa velocidade altíssima, que varia de 40 mil a 260 mil quilômetros por hora, algo
inimaginável. O atrito desses objetos com nossa atmosfera faz com que eles atinjam uma temperatura máxima de até 3.000 graus. Um objeto muito pequeno vai simplesmente queimar até desaparecer, enquanto objetos maiores irão se fragmentar em vários outros menores. O estimado é que, anualmente, apenas uma média de 500 destes meteoros sejam grandes o suficiente para resistirem à entrada na nossa atmosfera e chegarem ao solo como meteoritos. Isso significa, então, que nós conseguimos recuperar 500 meteoros todos os anos? Não, muito pelo contrário, pois nós temos que ter em mente o importante dado: 70% da superfície do nosso planeta é composta por água, né? Ou seja, a maioria desses meteoros acaba debaixo d'água, totalmente inalcançáveis. E não apenas em mares, mas grande parte deles também acaba em áreas remotas, desertos, florestas ou regiões inóspitas, tornando praticamente impossível a sua recuperação. Bem, ao final, o estimado é que menos de 10 meteoros são encontrados e recuperados anualmente, de modo que os cientistas possam estudá-los. Por isso, é tão importante a recuperação desse fragmento de meteoro que atingiu a Geórgia, mesmo que ele tenha quase matado de susto uma família com a sua queda. E sim, para quem estiver se perguntando, estudar esses meteoros já nos levou a descobertas incríveis descobertas científicas. Por exemplo, em 1969, ao estudarem um meteoro que havia atingido a Austrália, cientistas foram capazes de encontrar mais de 70 aminoácidos diferentes, sendo que alguns deles nem mesmo existiam aqui na Terra. Ao estudá-lo, cientistas descobriram o material mais antigo já encontrado: grãos de poeira com até 7 bilhões e meio de anos. Trata-se de uma descoberta incrível, pois, se formos analisar esse simples meteoro recuperado na Austrália, é mais antigo do que o nosso próprio sistema solar. Uau! Bem, mas voltando um pouco mais no tempo, para 1951, há outro meteoro que também foi recuperado na Austrália e cuja descoberta segue assustando os cientistas até os dias atuais. O misterioso objeto foi batizado de meteorito de Wedderburn e, de início, os cientistas não foram capazes de desvendar os seus mistérios até agora. Em 2019, depois de décadas de estudos e análises, os pesquisadores finalmente entenderam que o meteorito trazia em si um mineral nunca antes visto na natureza. Batizado de escotita, este é um mineral que, até então, só é possível ser criado em laboratório. Ou seja, a grande novidade aqui está no fato de que, pela primeira vez na história, os cientistas identificaram a escotita num objeto natural, mesmo que se trate de um objeto vindo de fora do nosso planeta. Isso apenas demonstra que, mesmo que demore décadas, o estudo de um meteoro pode continuar nos trazendo sempre novas informações. Até o momento, a escotita não possui um uso prático fora dos laboratórios, justamente pelo fato dela teoricamente não existir e só poder ser criada. Se vamos descobrir um uso específico para ela no futuro, só depende de quanta pesquisa será realizada. A bola de fogo que cruzou os céus da Geórgia fez mais do que apenas assustar os moradores bem na hora do almoço. Ela acabou por animar toda a comunidade científica. Será que esse fragmento pode conter pistas sobre a origem da vida? É sempre a pergunta, né? Ou até algo que ainda nem imaginamos. Com a NASA já em posse desse fragmento, tudo o que nos resta agora é esperar por mais informações. Mas uma coisa é certa: qualquer novo barulho na rua, a família do condado de Henry já vai querer correr para reforçar o telhado. Não deixe de comentar o que você achou dessa história. E quais os segredos você acredita que esse meteoro pode nos revelar? Muito obrigado pela sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.